Estamos iniciando o programa Sob Outro Olhar, que revela um olhar que só você vê. O que é ser mãe? Será que toda mulher nasce sabendo ser mãe? Podemos ser mãe sem padecer no paraíso? Tudo isso vai ser falado hoje com o tema O que é ser mãe? O quadro Eu Vejo Assim mostra o pensamento de filhas e filhos. No quadro Olho no Olho, conversamos com mães de várias idades e profissões. Conceição Bugígia e Lourdes Guimarães. Ele era grande perseguidor da minha vida. Eu era muito linda. Continua. No quadro Meu Olhar Cultural, a filha Cláudia Simone entrevista a mãe Bebel Martins. Ser cantora na minha época, de jovem, era como se fosse uma coisa de prostituição. O quadro mostra também o show Mulheres. O Teatro Invisível mostra Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Veja a surpresa do olho mágico. É uma hipocrisia da sociedade, né? Porque o próprio IBGE coloca que mais de um terço das famílias brasileiras não tem a presença masculina. As crianças são abandonadas porque a paternidade não é algo que é tratado a sério. O quadro O Olhar que Quase Ninguém Vê. Além delas cuidarem, delas terem a responsabilidade dos cuidados domésticos, elas também têm a responsabilidade de gerar renda. Eu estou aqui no projeto Música para Todos, estou conversando com o Tiago, que é baixista, não é isso, Tiago? Tiago, você costuma ajudar sua mãe nas tarefas de casa? Sim, eu costumo ajudar em casa e como a gente trabalha junto, então tá o tempo todo unido ali, então sempre ajudando em alguma coisa. O que você costuma fazer para ajudá-la? Bom, em casa, arrumando o quarto, arrumando uma louça, lavando uma louça, arrumando alguma bagunça ali, mais ou menos isso. Sempre quando ela precisa, eu tô ajudando ela para fazer comida, varrer em casa. Quando ela precisa, aí eu ajudo ela. Geralmente eu lavo louça, passo pano na casa, ajudo. Ainda mais assim, porque ela é sozinha. Aí também eu moro longe dela, quando eu vou para lá eu tento ajudar ela da maior forma possível. Tudo que diz respeito à limpeza de casa, alimentação, ajeitar a cama, então tudo que se diz respeito a questões domésticas, eu estou ajudando. Eu tento pelo menos arrumar tudo que eu bagunço, que já é uma grande ajuda, que eu bagunço muito. Tipo de coisa que você faz, assim, dentro dessa sua bagunça? Bom, lavar minha roupa, guardar meus instrumentos, mexer nas minhas coisas mesmo, só nas minhas coisas. E o que você poderia fazer, ou faz até já, para valorizar a sua mãe? Eu respeito muito ela, né? Sendo que algumas vezes é muito difícil, mas a gente tem que sim valorizar a nossa mãe, porque fala que nos deu a vida, e aí eu respeito muito ela. Valorizar, eu acho que principalmente carinho e atenção, de vez em quando dar um beijo, dizer que ama, essas coisas, toda mãe gosta. Eu creio que respeito e amor e carinho é a melhor coisa que a gente pode dar para nossa mãe. Primeiro, respeito, né? Eu respeito muito e sigo os conselhos que minha mãe sempre dá, tanto para mim, porque eu também sou mãe, tá? Tanto para mim, quanto filha e enquanto mãe. Então, assim, o respeito acima de tudo. Estou aqui com Lourdinha, Maria de Lourdes Guimarães, a matriarca da família Guimarães. Lourdinha, você casou cedo, com 16 anos. 16 anos. Qual era o seu sonho nessa época? A gente, assim, eu pelo menos não tinha sonho assim. É porque o meu marido, desde 8 anos, que ele dizia que ia casar comigo. Eu com 8 anos, ele com 15. Mas aconteceu o casamento,
Eu com 16, ele com 23. Você segurou até os 16 anos, né? Segurei. Porque ele queria casar antes. Queria casar antes. Queria casar com 14. Quando eu tinha 14 anos, eu digo, não, não, não. Então, naquela época já tinha acabado essa coisa do casamento, que era o pai que trazia o noivo. Não tinha mais nada isso. Ou disso. tinha e você mudou? Não, senhora. Você escolheu, era o grande amor da sua vida, né? O Bené. Ele era um grande perseguidor da minha vida. Porque eu era muito linda. Continua. Aí ele dizia para todo mundo, para todos os parentes, que ele ia casar comigo. Aí eu fui estudar num colégio interno. Em União. Em União. Passei 3 anos. Na hora que eu terminei o 5º ano, nesse tempo era uma formatura, como se fosse um doutorado. Aí, quando eu terminei, no dia 3 de dezembro, eu fui para casa e no dia 25 aconteceu o casamento. Vamos falar sobre mãe. Eu quero saber, você tem 2 filhas, né? 12 e 22 12 e anos. 22, sim. Como é ser mãe, você é viúva, ser mãe e educar sozinha 2 meninas? É grande o desafio, né? E eu acho que, principalmente meninas, o modelo de sociedade que nós temos é difícil, né? A gente termina se sentindo, em determinada circunstância, insegura, com medo do porvir. Então, e é uma experiência nova, é uma readaptação que eu venho passando nesses 3, quase 4 anos. Então, é desafiador, não tem sido fácil. Elas têm uma diferença de idade grande. Você pode dizer se aprendeu com uma e para não errar com a outra? Pela diferença de idade? Eu me deparo muito nessa situação, Norma, garanto que me deparo, porque eu percebo que fui muito permissiva, assim, dizer, muito protetora da primeira, que foi 10 anos, a princesinha. Também tinha um pai muito protetor lá em casa, assim, a gente era uma família que até mesmo ela às vezes diz, é muito matriarcal. Então, assim, eu sempre mais durona e ele muito mais maleável, muito mais dócil. Então, ela foi criada nessa condição. E eu terminei também permitindo algumas atitudes de superproteção, a permissividade, com medo de deixar de proteger. E hoje, principalmente por estar só, eu tento ser mais dura, menos flexível. Às vezes eu até me questiono se não estou sendo até autoritária. Então, assim, a mais velha, ela foi super dependente. Então, tudo era na mão, tudo se fazia para ela. Então, essa mais nova hoje, ela já tem uma autonomia, uma independência totalmente diferente da outra. E eu me deparo fazendo diferente por olhar para trás. Você quer saber como era encarada a maternidade no tempo de nossas mães e avós? Veja isto e outros assuntos no próximo bloco. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento, estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu flores à primavera, deu-me essa voz a mim. Canto, não
Sob outro olhar. Oferecimento